amigos y amigas da revista Mana. Hoje nos acompaña Bruno Reinhardt, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é autor do artigo Desagregando a Mediação, Tecnologias e Atmosferas Religiosas, publicado no volume 26 da revista Mana Estudos de Antropologia Social. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado por acompanhar-nos. Prazer, obrigado pelo convite. Então, Bruno, conta um pouco para a gente sobre seu trabalho de campo, como um antropólogo brasileiro termina em Gana, e talvez se pudesse comentar como esta noção de atmosfera começa a ser relevante para pensar os fenômenos sobre o mundo pentecostal. O meu trabalho de doutorado, eu fiz um mestrado na Universidade de Brasília, né, em que eu já estudei a relação entre pentecostais e religiões de matriz africana em Salvador, né? Um trabalho que é mais focado em debates sobre esfera pública, conflitos, complementaridades e etc. Vamos dizer, a natureza produtiva do conflito entre essas tradições religiosas, né? E eu consegui uma bolsa da Fulbright para fazer o doutorado nos Estados Unidos, né? Parte da justificativa era essa ideia de fazer trabalho de campo na África subsaariana, né? Como que eu cheguei a Gana? Bem, tem toda uma história de, vamos dizer, no contexto do oeste africano, né? Gana tem uma relação bastante próxima assim, com os Estados Unidos, né? Ao longo de todo o século XX, no campo dos dentro do movimento negro, se a gente pode chamar assim, americano, né? E é uma coisa que vai se atualizando no contemporâneo. Então, eu diria que Gana é um lugar que tem uma certa visibilidade maior no contexto americano. Tem uma literatura bem desenvolvida no campo do pentecostalismo, que eu já tinha lido, né? É um país politicamente bastante estável, né? O que difere de outras regiões ali no oeste africano, e eu fiz uma visita, talvez a primeira acho que foi em 2009, né? Tive uma boa recepção lá na comunidade pentecostal, né? E decidi ir para lá, né? E aí fiz um trabalho de 15 meses, e a minha opção foi, o meu orientador é um antropólogo chamado Charles Rishkin, inclusive que é citado no artigo, né? Que é alguém que trabalha, vamos dizer, na interseção entre antropologia do corpo, dos sentidos e tecnologia. Ele tem uma etnografia importante, se chama The Ethical Soundscapes, que trata da relação entre sermões escutados através de cassete, né? Você vê que o trabalho de quem foi dos anos 90 é uma mídia, até interessante pensar a mídia do cassete, né? Mas ele tende a pensar como que essa prática da escuta dos cassete expande certos elementos somáticos, né, da tradição islâmica, da formação do aparato sensorial, né, dentro da tradição islâmica. Eu estou falando isso, a princípio, a mídia não é o que eu estava buscando, mas que eu encontrei. Fatalmente, antropólogos da religião hoje, né, eles são meio que quase que levados pelo trabalho de campo e pela própria natureza desses movimentos religiosos contemporâneos, né, que são muito escalares e multifacetados, né, a ler em várias áreas, né, e mídia tem sido cada vez mais uma delas, né. Teorias muito interessantes têm saído do campo da antropologia da religião, no debate sobre mídia, né. A minha proposta inicial na minha pesquisa em Gana, vamos dizer, tendo checado toda a literatura sobre o movimento pentecostal lá, né, eu vi uma certa ênfase, inclusive no campo da mídia, da esfera pública, porque realmente o movimento pentecostal em Gana ele cresce no processo de redemocratização, que também é um processo de flexibilização da esfera pública, né, na entrada eles viviam uma ditadura que tinha uma esfera pública bastante fechada, né? Existe essa coincidência entre o crescimento do que se chama de terceira onda do revivalismo pentecostal no país, né? E, de certa forma, que a gente pode chamar de privatização, a entrada de novas vozes, né, não estatais no campo da esfera pública, né? E os ministérios de mídia foram parte disso. Isso já estava bem estudado com o antropólogo, que eventualmente eu vim até fazer um pós-doc com ela, que é a professora Birgit Meyer, né, que hoje trabalha na Universidade de Utrecht. Outro foco
assim, já bastante estudado, que eu acho que é uma tendência geral em pessoas que estudam pentecostalismo, é o estudo de rituais, né? As pessoas visitam igrejas aos domingos e etc, e fazem análises. Análise de ritual tanto nesse sentido refinado, antropológico, o Brasil tem uma tradição importante, né, de pensar a prática, a performance ritual como uma espécie de evento que condensa uma série de características mais amplas do grupo social, né? Mas também incluindo análise que inclui performance, mídia, corpo e etc, né? Vindo de uma certa linhagem no pensamento sobre religião articulada, principalmente com o trabalho do Talal Assad, né? O meu orientador tinha sido, ele foi orientando do Assad também, né? Eu senti uma certa falta na literatura com esse elemento do cotidiano da religião, né? Ou seja, não o culto espetacular de domingo, né? E nem necessariamente a esfera pública, que também é espetacularizada, né? Mas o que seria a vida cotidiana do pentecostal, né? E uma coisa que chama atenção, engana, é realmente esse elemento do desenvolvimento de habilidades religiosas, né? Uma coisa que realmente, se eu perguntar, a primeira coisa que me chamou a atenção lá era a capacidade das pessoas citarem sessões, né, partes, livros inteiros da Bíblia. Eu tinha um colega que citava um livro da Bíblia. Era, assim, você está falando de um texto de 10 minutos. Nossa. Ou seja, como é que se adquire esse tipo de habilidade? O que essa habilidade tem a ver com a formação de uma subjetividade, de um corpo, de certas disposições pentecostais, né? Então, nesse sentido, eu tendo a pensar a religião muito na tradição do que se chama de embodiment, né? Processo de incorporação, ou na tradição mais Foucaultiana, né? No processo de formação de subjetividades, né? Isso implica em pensar a ética não necessariamente como um conjunto de valores, né? Ou visão de mundo, né? Ou formas de julgar o mundo, né? Mas, de certa forma, o próprio processo prático de constituição dessas sensibilidades, né? Então, como pensar a ética como um tipo de sensibilidade que é cultivada através de certos meios, né? A gente pode chamar de técnicas, né? Isso me levou a focar a minha pesquisa bastante na o que eu chamaria de pedagogia religiosa, né, pentecostal. Não só na memorização da Bíblia, mas como é que se aprende a orar, né? Como é que se aprende a pregar, né? E como que esses pequenos desafios da vida cotidiana, tensões e conflitos éticos são abordados a partir de um certo equipamento, para usar a palavra Foucaultiana, um certo equipamento ético, né, que é adquirido por essas pessoas, né? Isso me levou a focar a partir daí, isso é uma coisa que existe de maneira difusa no pentecostalismo, né? Mas eu me interessei principalmente pela formação de redes pastorais, né? Então, o meu trabalho de campo principal acabou sendo em o que eu chamo de escolas bíblicas, né? Que seriam seminários populares, alguns de natureza profética, que é uma dimensão do pentecostalismo que é muito forte em Gana, está tendo uma certa onda profética agora, então, que é o que me levou ao Máquina de Oração, né? Que é o profeta que eu lido, com quem eu lido nesse artigo. É um mais personagem detalhe, super interessante. É uma figura, né? Super bem-humorado, mas também uma pessoa muito interessante de conversar e tem um estilo de vida muito particular, né? Como aparece lá no artigo, né? Eu diria que mas o meu trabalho de campo principal, estou fazendo vários, tem isso. O principal acabou sendo num seminário de uma igreja que chama Lighthouse Chapel. Eu tenho outras publicações em que eu trato disso, né? Um seminário que se chama Anacaso, onde os estudantes vivem por 4 anos no modelo quase no sentido de uma instituição total, né? Quase uma espécie de monastério, né? Porque lá realmente eu descobri todo um amplo conjunto de habilidades espirituais e éticas que fazem parte da formação de um pastor, né? E incluídos num contexto, vamos chamar de pedagogia explícita, né? O pentecostalismo em si parte dele são esses mecanismos pedagógicos, né? Que na minha opinião excedem o que a gente chama de ritual, né? No sentido de que eles formam as condições de possibilidade ou a sensibilidade que vai ser, de certa forma, performada no ritual, né?
mas também inclui questões que têm a ver com a formação de instituições, né? Tudo que a gente poderia chamar no campo do poder, né? Na formação do poder e da autoridade dentro do pentecostalismo, né? Essa igreja tem quase 2.000 ramos espalhados em vários continentes. Eles tinham alunos de, eu acho que mais de 20 países, né? Então, nesse sentido, ao Uma estar multinacional. uma multinacional, ao estar nesse seminário, também, de certa forma, eu posso dizer, e ao focar bastante meu trabalho de campo lá, eu posso dizer que meu trabalho de campo foi em Gana, mas não foi sobre Gana, né? Primeiro porque não eram apenas ganenses, né, que estavam nessa escola, mas me deu uma certa visão da formação de um pentecostalismo transnacional africano expansivo, né, muitas vezes agressivamente expansivo, né, feito de maneira muito metódica, muito bem organizada, né, em que tentava aliar. Então, de certa forma, eu posso dizer, usando a linguagem Foucaultiana, que eu encontrei uma espécie de síntese, né, entre essas dimensões dos dispositivos de poder, né, institucionais, né, que tem a ver com, né, um frame institucional com a ética, né. Então, questões de poder e de que eu chamo de teologia política pentecostal, de teopolítica, né, formas especificamente pentecostais de entender o poder e a autoridade, né, com esse debate sobre ética e formação de subjetividades, né. Então, de certa forma, o material que eu usei para lidar com, que eu usei nesse artigo, seria um material que eu considero suplementar ao meu trabalho de campo de doutorado, né? É um material que não entrou na minha tese, né? Porque quando eu não estava nesse seminário, era uma vida de imersão, eu ia para lá, às vezes acordava, eu não cheguei a dormir lá, né? Mas eu acordava às 5 da manhã, ia para lá e voltava às 10, 11 da noite, né? Mas tinham períodos que eu precisava até dar uma respirada e continuar. E aí eu explorava essas outras escolas bíblicas menores, populares, até para ter uma espécie de referência comparativa, né? E foi lá que eu encontrei pessoas como o meu interlocutor, que eu chamo de profeta Ato, né? Ele tem um outro nome. Eu falei para ele que o artigo saiu. Ele ficou bastante feliz. Que bom. Uhum. Bruno, conta um pouco para a gente essa distinção que você faz entre compreender a religião através de médiums e compreender a experiência ou a vida pentecostal através da ideia de atmosfera que inclui, digamos, que dialoga com duas noções que achei particularmente interessantes: a ideia de virtualidade e a ideia de affordance. A que você se está referindo com este triângulo de conceitos? O que eu aproveitei para fazer nesse artigo foi, acabando meu doutorado, como eu tinha dito, eu fiz um pós-doc, pesquisador, né, de pós-doc no Departamento de Estudos da Religião da Universidade de Utrecht, trabalhando com a Birgit Meyer, que é alguém, trabalhos dela têm sido traduzidos em português e ela tem estimulado uma certa renovação no estudo da relação entre mídia e religião no Brasil, né? Como eu mostro no artigo, parte fundamental assim desse paradigma é essa transição de tentar pensar a mídia não a priori, a mídia no sentido das tecnologias modernas de mídia, né, de massa e etc, não como algo, vamos dizer, ontologicamente distinto do que seria religião, mas pensando a religião como mídia, né, como uma prática de mediação. Então, nesse sentido, formas de mediação contemporâneas, tecnológicas, elas tendem a ser absorvidas nesse conceito de medium que é amplificado, né? Eu acho um argumento interessante, como eu falo, o artigo é, de certa forma, feito como uma crítica em relação a essa escola, né? Mas não de maneira, sentido, é uma crítica no sentido de que o conceito, essa definição de religião como mediação, né? A partir dessa medialidade originária, né? Ela, na minha opinião, ela não necessariamente ela ajuda a recolocar o problema, mas ao mesmo tempo implica uma certa noção de mediação que ela condensa uma série de operações possíveis, né? E a ideia de desagregar é justamente vamos abrir o que as pessoas nesse campo de estudo estão chamando de mediação, né? E é uma grande quantidade de operações que são bastante distintas, assim, né? Então, de certa
forma, noções como virtualidade, affordances, né, ações de possibilidade, que eu tiro do Gibson, né, que tem sido utilizado por autores no Brasil, que é bastante popular, né, que é o Ingold, né, Uhum. e atmosferas, né, atmosfera, virtualidade, affordance, são esses três conceitos que eu tento retirar, né, desse processo de, vamos dizer, ao desagregar o conceito de mediação, eu encontro esses três conceitos que me ajudam a tentar pensar a relação entre o pentecostalismo e a mídia de uma maneira mais situada, né? Então, nesse sentido, virtualidade, eu diria que o efeito principal é tentar considerar o conceito de agência divina pentecostal, né? Como algo que é, de certa forma, amplo, né? Central ao pentecostalismo é uma certa noção, uma relação com a presença divina, né, que preenche o cotidiano. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, em muitos desses estudos da religião material e de embodiment, né, tem um certo problema, que existe uma crítica ao conceito de crença, ou seja, não vamos lidar com questões como agentes, que a gente chama de sobrenaturais, como crenças mentais, vamos tentar pensar a questão do corpo e dos sentidos, mas que se dá uma transição, é como se, vamos dizer, como se as pessoas tivessem essa sensibilidade de uma maneira quase automática, né? Então, a ideia de virtualidade me permite entender a sensibilidade pentecostal como alguém que do corpo pentecostal como um campo de potencialidades nesse sentido, né? Então, não é que eles têm essa relação presente com Deus a todo momento, é algo que, número um, tem que ser aprendido, tem que ser cultivado, né? Outra coisa que a virtualidade, o conceito de virtualidade me ajuda é uma certa tensão, né? Vamos dizer, se eu penso, colocando como exemplo, né? Se eu penso alguém que escuta Deus, né? Ou que consegue discernir uma série de manifestações divinas, não como uma crença mental projetada no mundo, mas como se fosse um enófilo, né? Que aprende a sentir sensibilidades aguçadas no vinho, né? Claro. Que se eu beber, para mim, aquilo tem um gosto... eu poderia chamar aquilo de uma crença do enófilo, e de certa forma foi uma crença, porque antes de aprender aquilo foi projetado por um conjunto de conhecimentos autorizados que falou, você vai provar isso, vai sentir o gosto de couro, né? De certa forma, em algum momento ele acreditou que existe um gosto de couro no vinho, né? Mas com o processo, é uma crença no sentido de um enunciado autorizado, né? Em que gera confiança, né? Crédito, no sentido econômico quase de crédito, né? E de confiança e de autoridade, né? Em que a pessoa vai buscar aquilo, né? Num certo momento a pessoa encontra aquilo, né? Aprende a sentir aquele gosto. Eu acho que, de certa forma, a formação do corpo pentecostal, eu gosto de fazer esse tipo de comparação com formas não seculares de formação de sensibilidade, né? Isso ajuda a pensar também o pentecostalismo não como uma transição de alguém que acredita no couro, no gosto de couro do vinho, ou alguém que sente o gosto de couro no vinho, mas todo um espectro de sensibilidades possíveis, né? Então, o conceito da agência divina enquanto virtualidade, ela me permite pensar esse espectro de possibilidades, faz sentido? Muito. Né? E como que as pessoas, de certa forma, se aproximam das manifestações divinas de forma diversa e de maneira também discursiva. Não é simplesmente a transição de linguagem para corpo, mas existe um campo intenso de discursividade em torno de como que o Espírito Santo se manifesta em Gana, né? E parte disso é um ambiente também bastante controverso, né? Assim como no Brasil tem sido, né? O pentecostalismo não é simplesmente controverso para quem não é pentecostal, né? Para quem duvida dos milagres e que acha isso tudo uma loucura, as pessoas falando com Deus ou etc. Né? Ele é internamente controverso no sentido que as pessoas estão constantemente eles estão constantemente tentando alcançar esses afetos e sentindo de formas distintas, ao mesmo tempo que eles falam sobre eles e produzem formas de framing, né, de enquadramento autorizado, que também podem estar em tensão, né? Então, a virtualidade, eu diria que ela me permite assumir a importância, né, de se colocar o Espírito Santo ou Deus nessa manifestação imanente dentro do modo de vida pentecostal, sem solidificar esse modo de vida como uma espécie de ontologia, vamos dizer assim, né? Que é estável, né?
ela me permite sim, entender esses processos de movimento, né? Que são movimentos, em última instância, de busca autorizada, né? Por certas formas de sensibilidade. Né? É porque, na verdade, affordances seriam possibilidades de ação. É a tradução que eu gosto mais do Gibson. Né? De certa forma, numa certa concepção de virtualidade, que aqui não dá tempo de elaborar, as affordances são virtualidades, né? No sentido que os objetos são um conjunto de possibilidades de ação possíveis que são manejados de acordo com um certo contexto relacional. Né? Eu dou diversos exemplos no artigo, né? E tento pensar como as affordances também têm se desenvolvido no campo da antropologia da tecnologia. Né? As mídias também, elas são conjuntos de affordances, vamos dizer, que excedem o uso intencionado pelos criadores dessas mídias. Né? Daí eu tento explorar usos criativos da mídia, né? como formas de fazer eclodir essas affordances que, na opinião deles, e a partir de uma sensibilidade pentecostal, já estão, de certa forma, latentes nessas tecnologias. Né? E é no encontro entre essa sensibilidade e esse conjunto de possibilidades de ação que as tecnologias oferecem que nascem esses usos criativos da mídia. Né? Né? E o conceito de atmosfera se articula no sentido de que eu me interesso muito como que os pentecostais, vamos dizer, naquele debate sobre que eu tinha mencionado sobre mídia e mediação, vamos dizer, religião como uma prática de mediação, nesse sentido, religião como mídia, né? Existe uma certa tendência a se pensar um certo encantamento da tecnologia, né? Sei lá, toque a televisão e o milagre, né, chegará, a bênção será passada para você. Né? Eu acho isso um tipo de leitura muito secularizante da relação que as pessoas têm com a tecnologia. Né? E uma das formas de eu destacar que existe não um encantamento do meio, né, mas uma certa ênfase nas atmosferas. E o que as atmosferas seriam, basicamente? Esse elemento que você não consegue colocar o dedo, né? Ou seja, a atmosfera é um conceito fundamentalmente ecológico, no sentido de que as relações que formam a atmosfera são muito maiores, elas que fazem com que atmosferas venham a eclodir, né? Mas se você apontar a atmosfera, de certa forma, ela não pode ser objetificada para nenhuma das unidades que compõem ela. Né? Claro. Então, por exemplo, engana as pessoas. Um dos exemplos que eu dou no artigo, você pode escutar no MP3 um pastor pregando e orar em línguas e esperar que a unção dele seja absorvida por você, né? Como eu coloco lá no artigo. Né? Ao mesmo tempo, as pessoas falaram, não, tem gente que acredita que é como se a unção estivesse viajando pelo MP3 que você está escutando. Né? Isso é uma heresia. Né? Ou seja, esse movimento de negar a mediação e de reclamar a eficácia da prática, né, geralmente era explicado integrando a tecnologia e o corpo numa certa atmosfera, né, no sentido de que então, de certa forma, chego a argumentar no final que eles têm uma certa noção de fetichismo que não opõe o material ao imaterial, mas que opõe o conjunto de materiais que compõem uma atmosfera às unidades dela. Né? Então, a tensão, a heresia seria não uma versão clássica protestante, né? Achado que qualquer tipo de manifestação material de Deus excede, né? Seria herética, porque Deus é uma força transcendente, né? Mas seria esse engano de misturar componentes de uma atmosfera com a própria atmosfera, né? Que ela seria esse afeto divino e etc. Bruno, en nome da revista Mana, queremos agradecer su participación con esta entrevista y a los lectores y leitoras da revista convidamos para consultar o último volumen, o número 26, que está disponível na plataforma Cielo. Muito obrigado. Obrigado a você.